Olá, meu nome é Júlio César. Eu vou falar hoje sobre Test Driven Design. Eu sou um aprendiz de desenvolvedor aqui na Bluesoft e recentemente eu comecei a considerar utilizar essa técnica de desenvolvimento nas minhas tarefas. Então, primeiramente, o que é TDD, né? Test Driven Design? TDD, na verdade, ele é um conceito, né? Mas mais do que isso, ele é uma aplicação prática na hora de desenvolver, né? O TDD ele pode ser dito também como um ciclo, né? Onde a gente tem na ordem do gráfico na tela, como que a gente vai codar o que a gente precisa resolver, como que a gente vai resolver o nosso problema. Test Driven Design significa desenvolvimento voltado a teste, né? Então, como que funciona o TDD de uma maneira bem prática? Primeiro você vai escrever um teste que vai falhar, um teste de unidade, né? TDD é utilizado quando você vai criar alguma funcionalidade lógica. Então, primeiro a gente vai criar um teste para aquela funcionalidade, que eu já vou mostrar num exemplo. O segundo passo é escrever o código da sua funcionalidade, o código de fato, não só o teste, o código que vai fazer com que esse teste passe. E o terceiro passo é refatorar esse código que você acabou de escrever para que ele fique mais bem escrito. Então, e volta para o início, né? Então, a próxima funcionalidade, o próximo passo da sua lógica, você cria um outro teste, faz ele passar, aí você coda de uma maneira que faça ele passar, mesmo que o código não fique bem escrito, e em seguida você refatora, né? Claro que o TDD, ele requer uma noção mínima dos casos de uso daquela funcionalidade que você vai fazer, então é bom que você tenha noção de como que o usuário pode usar aquela sua funcionalidade, ou como o sistema, né, caso não seja um usuário que esteja usando, como que o sistema vai precisar daquela lógica, né? Então, aí chega a pergunta, né, pensando em toda essa aplicação no TDD. O que o sistema precisa em alto nível, né? Lógico que nós programadores, a gente ouve as necessidades de um jeito, mas os não programadores, eles falam de uma outra maneira, né? Então a gente tem aqui um exemplo de um homem de negócios dizendo no telefone a um desenvolvedor, a um gerente de sistema, o que ele quer no sistema. Ele não vai falar, a gente lê aqui, né? Ele quer um sistema que some dois números quando eu clicar num botão de somar. Ele não vai pensar em variáveis, não vai pensar em tags HTML, nem onde que vai estar a soma. Para ele não interessa, mas ele quer isso. E aí basta para a gente, como desenvolvedor, pensar no código como se nós fôssemos o alto nível, né? Então, queria um programa que some dois números. Essa nomenclatura que vocês estão vendo agora é o nosso teste, né? É o que o programa precisa fazer. No TDD você analisa o que a minha lógica deve fazer. Então, aqui a gente tem passo a passo. Quando eu tiver dois números, passo 1, e o primeiro for 1 e o segundo for 4, quando eu calcular, eu quero que o resultado seja 5. Vocês notam que em nenhum momento eu falei qual é a lógica que vai acontecer. Eu não precisei falar, é que claro, né, eu já falei a palavra soma várias vezes, né, mas eu nem precisei falar que eu vou somar os dois números. Eu coloquei isso de propósito, né, quando eu calcular eu quero que seja 5. Ou seja, de alguma maneira, a gente programador fingindo que somos o alto nível, que a gente não sabe e nem quer saber como funciona por dentro, a gente coloca na nossa cabeça. Eu vou ter 1 e eu vou ter 4. Isso tem que passar por algum processo que me dê 5. O TDD começa aí. Eu vou criar um teste que, com o número 1 e com o número 4, eu tenho esse resultado, né? E essa nomenclatura que eu acabei de usar, ela é bem conhecida como BDD, Behavior Driven Design. Se por acaso você não tem muito conhecimento sobre o assunto, a gente tem outros papos reto aqui da Ubisoft Labs que falam sobre esse outro conceito de testes, né? Então, onde, quando e como usar o BDD, né? A gente vai para o nosso exemplo prático agora. Opa, passei para o slide de agradecimento sem querer, né? Então, vamos voltar para aquele cenário. Eu já deixei mais ou menos pronto, mas eu vou explicando, tá? A gente quer um botão que quando eu clico, pega dois números e me retorna um outro número, né? A gente sabe que o cliente quer, que o usuário ele quer somar esses dois números. Então começa a minha escrita dos testes, né? Vocês veem que tá dando erro de compilação porque eu nem tenho esses métodos, né? E aplicando aqui o BDD no teste unitário. Então, vamos lá.
eu tenho um teste. Quando eu tiver dois números, e o primeiro for 1 e o segundo for 4, ao calcular, eu quero que o resultado seja 5. Todos esses métodos que eu estou chamando dentro do meu teste verdadeiro, é uma maneira de aplicar o BDD, como eu disse, né? Eu deixei esses métodos prontos, mas nada mais é do que o próprio teste unitário sendo feito aqui, né? Eu vou pegar minha colinha e colar. A gente vê que ele parou de quebrar. E passo a passo aqui, eu só crio, eu instancio minhas variáveis, atribuo valores a elas, chamo o método de fato que vai somar e faço um assert. Aqui está um ponto muito interessante do TDD. Vocês veem que está dando sim um problema de compilação, mas aí que está o pulo do gato. Esse é o TDD. Voltando, né, lá na explicação aqui, no conceito, né? Escreva um teste que falhe. Vocês já sabem, né, pelo erro de compilação, que o teste vai falhar. Mas, poxa, Júlio, como é que você quer testar o código se você nem tem um método? Aí que tá. Eu não tenho que ter um método feito, pronto, o método de negócio, né, que aplica a regra de negócio, para usar TDD. Justamente isso, eu vou criar o teste antes mesmo de ter o código para usar. Com isso, ele quebrou. Então a gente volta para o ciclo, né? Escrever um teste que falhe. Meu teste falhou. Agora, faça ele passar, né? A gente tem o nosso calculador, que chama um método somar, passando o primeiro e o segundo número. Então vamos criar esse método calculador usando a ideia, né? E esse método calculador vai receber dois inteiros e vai me retornar o quê? Primeiro número menos segundo número, né? Lembrando que o nosso teste, ele passa quando o primeiro for 1 e o segundo for 4, eu quero que o resultado seja 5. Isso não vai funcionar, né? Agora, se eu rodar aquele teste, ele ia quebrar. Até eu descobrir que, mudando o meu código, de alguma certa maneira, ele vai começar a passar, né? Então, escreva um teste, esse teste vai falhar, você implementa a lógica de negócio, pode ser que ele falhe de novo quando você rode, isso significa que o seu código não está resolvendo o problema de negócio. O usuário quer um botão que some dois números. Se você fez um teste que espera que dois números sejam somados, você passa pela primeira etapa de fazer esse teste quebrar, coda, e o seu teste quebra de novo, você já tem o código de negócio. Mas ele não está resolvendo o problema. Ele está fazendo outra coisa. Não interessa o quê. Ele pode estar realmente quebrando compilação ou qualquer outro problema, retornando um número que a gente não espera. Mas aí que o TDD ajuda a gente. Porque o TDD ele vai influenciar que você, como programador, tenha foco no problema a ser resolvido, e não no código que você vai escrever, na técnica que você vai usar. Aí sim que entra a refatoração, né? Vamos supor que esse código seja um código extenso, em que caiba que a gente usar outros princípios de programação, de qualidade de código, assim como falado em vários outros papos retos, né? Mas o TDD, em base, é isso. É justamente você aplicar o teste primeiro para finalmente resolver o problema de negócio. Claro, o TDD tem vantagens e desvantagens, né? Mas antes disso, quando e onde a gente pode usar? Em locais do código em que regras de negócio são implementadas, ou seja, dificilmente eu vou usar num controller, né? Num método que tem um endpoint, ou num método que acessa ao banco, né? Existem outros testes para isso. Eu vou usar onde? Em classes em que geralmente vem com o sufixo service, né? Em classes que são os nossos serviços, com lógica de negócio, né? Então eu posso usar a técnica de TDD. Nesse caso, quando houverem vários casos de uso daquela funcionalidade, ou seja, vamos supor que o cliente tem o usuário precisa de um código que faça isso uma hora, aquilo outra hora, o meu código vai começar a crescer em if-else, né? Uma hora eu vou ter um código grande, complexo, como é que eu vou saber que está funcionando se eu não quero ficar subindo o sistema, demorando para buildar, clicando no botão? Eu faço o TDD, porque eu penso primeiro na regra de negócio, antes mesmo de criar os meus if-elses, né? Quando existem validações, em casos de exceção, é muito interessante usar o TDD, mas principalmente, uma coisa que é bem interessante é usar para cálculos, como é o exemplo que a gente fez aqui prático, cadastros, né, que a gente tem muita validação de dados, enfim.
o TDD, ele tem vantagens e desvantagens, como qualquer outra coisa existente, né? Claro que algumas das vantagens de usar TDD é fazer com que o código seja desenhado para o negócio, como eu falei várias vezes, né? E não apenas focado na tecnologia, no conhecimento do desenvolvedor, né? E usando o TDD, você aumenta, você já faz nascer grande a cobertura de testes unitário daquela lógica, né? Você não necessariamente vai precisar trabalhar em testes depois que ele já existe, que toda aquela lógica existe. Desde o seu nascimento, aquela funcionalidade já terá testes para cobrir os seus possíveis pontos sensíveis, né, com relação à lógica de programação. E a gente viu, né, que lendo tudo isso aqui, ó, lendo esse cenário de teste, a gente consegue entender a regra, né? Tudo bem que aqui é um exemplo bem simplificado, mas a gente consegue entender a necessidade do usuário só de ler o teste, né? Aqui está escrito de maneira bonitinha, né? Mas a gente vê que no próprio teste, mesmo uma pessoa não técnica consegue entender, se explicado para ela que isso daqui é um teste, ela consegue entender o que ele vai estar testando, mesmo sem saber o conceito de variável, classe e etc. Mas também há desvantagens, né? O uso do TDD pode trazer um código mais complexo, né? No sentido de que podem haver testes gigantescos que testam muitas coisas ao mesmo tempo. Testes em que o próprio BDD dá 20 linhas, né? Acaba sendo complexo. Apesar de não ser uma desvantagem, acaba ficando difícil de dar manutenção nesses testes, caso necessário, né? E claro que testes são uma faca de dois gumes. Pode causar uma falsa segurança de que está tudo certo. Quando você escreve 10 testes para sua funcionalidade e todos passam, poxa, será que você fez bem feito? Ou será que tem alguma coisa ali que está fazendo com que eles passem? Não necessariamente que eles estão funcionando de verdade, né? Isso é uma pergunta que a gente tem que sempre fazer quando a gente estiver usando o TDD na prática. Bom, era isso que eu queria falar sobre o uso de Test Driven Development no nosso dia a dia. E muito obrigado.